Olá! Hoje nós vamos falar sobre soma de vetores. Na aula passada você aprendeu que uma grandeza vetorial ela é bem descrita pelas informações da intensidade, da direção e do sentido. Quando eu falo, por exemplo, que foi aplicada uma força de 5 newtons, se eu não disser que ela foi aplicada nessa direção, nesse sentido e não nesse, saber apenas a intensidade de 5 newtons não a caracteriza bem, porque aplicar uma força de 5 newtons aqui é diferente de aplicar uma força de mesma intensidade nessa outra direção. Ou mesmo que na mesma direção, se eu aplicar no sentido oposto. Mas tem uma coisa importante que você já deve ter na mente. Uma grandeza vetorial ela não precisa ser identificada a posição. Não importa se eu estou aplicando uma força de intensidade 5 newtons na direção horizontal da sua esquerda para a sua direita, que pode ser representada por esse segmento de reta que eu dou orientação. Vamos pegar a pontinha do piloto para ser a pontinha da flecha. Essa força de 5 newtons que eu estou indicando por esse segmento orientado, que tem essa intensidade, essa direção e esse sentido, não importa se ela está sendo aplicada na minha mão, ou nesse piloto, ou se ela está sendo aplicada aqui, ou aqui. A posição não é importante. Então, por isso que como uma grandeza vetorial fica totalmente bem definida pela intensidade, pela direção e pelo sentido nessa direção, é que a gente usa uma flechinha, um segmento de reta que tem uma orientação origem e extremidade para descrevê-la. Mas como pode ser em qualquer posição do espaço que essa grandeza está sendo aplicada, é a mesma grandeza, então a gente tem que todo segmento orientado com as mesmas 3 informações serve para descrevê-la. Daí, matematicamente falando, um vetor, uma grandeza vetorial, é uma classe de equipolência. É um conjunto de todos os segmentos orientados com a mesma direção, comprimento e sentido. A gente aprendeu também que nós temos vetor nulo, é aquele que começa e termina no mesmo lugar, origem e extremidade são o mesmo ponto. E a gente aprendeu também vetor oposto. Por exemplo, se esse segmento orientado representa o meu vetor U, o meu vetor menos U pode ser representado por esse segmento orientado, com a mesma direção e comprimento do anterior, mas com sentido oposto desse, ou seja, assim. Então esse seria o representante do meu vetor menos U. A gente aprendeu também que em qualquer ponto do espaço a gente pode representar um vetor. Se eu tenho esse vetor daqui, representado, estou mostrando um representante, não ele totalmente, né? Esse é o representante de um vetor V. E eu tenho esse ponto no espaço P. Eu sempre posso obter um representante desse vetor V começando nesse ponto P. Eu preciso apenas que o representante tenha as mesmas 3 informações que eu tinha: direção, comprimento e sentido. É sempre possível tomar um novo representante, outro segmento orientado, que tem as mesmas informações do vetor, começando naquele ponto, tendo por origem aquele ponto. Mas então agora a gente vai definir a primeira operação feita com vetores, soma de vetores. Dados 2 vetores, U e V, como que eu defino a soma desses 2 vetores U e V? Para a gente começar a entender, o resultado dessa operação é também um vetor, que a gente chama vetor soma de U com V. Esse vetor é indicado por esse símbolo.
U mais V. Essa operação. E como é que eu descubro, por exemplo, qual é a soma dos vetores representados por esses dois segmentos orientados, esse U com esse V? Mas vetor, professora, é uma classe de equipolência, verdade? Esse aqui também, né? Todos os segmentos orientados equipolentes entre si. Como é que vai somar essas duas classes e vai dar outra classe de equipolência? O que a gente precisa ter em mente é que a gente vai obter um terceiro vetor que tem características que satisfazem essa definição que eu vou te mostrar. Como que se define a operação soma dos vetores que eu estou representando por esses segmentos orientados? A gente define assim. Para eu descobrir o representante do vetor soma, eu tenho que tomar um representante de U qualquer, mas eu preciso tomar um representante de V adequado. Como adequado? No momento em que eu pego AB como representante de U qualquer, eu vou tomar um representante de V que começa onde terminou o representante de U, que tem origem na extremidade do vetor U. Bom, eu já estou com um representante qualquer de U aqui, então eu vou tomar um representante de V que começa onde terminou o representante de U. Precisa ser esse aqui, concorda comigo? Porque tem mesma direção, comprimento e sentido que o vetor V que estava representado ali. Ok, agora eu tenho representantes adequados. Um representante AB e um representante BC. Uma vez que eu tenho representantes adequados, eu consigo descrever quem é o representante da soma do vetor U representado por esse segmento com o vetor V representado por esse segmento orientado. É o segmento orientado que começa na origem de U e termina na extremidade de V. Ou seja, é o vetor que começa aqui e termina aqui. Deixa eu desenhar isso para você. Imagina aqui um vetor U representado por esse segmento orientado e esse vetor V representado aqui por esse segmento orientado. Observe que os representantes não estão adequados para eu perceber o resultado da soma de U com V. Mas eu posso tomar representantes que me permitam identificar. Eu vou tomar aqui do lado outro representante de U. Podia usar aquele mesmo, não tem problema, mas só para a gente ficar com isso em outra posição. Bom, só vai ser representante de U se tiver a mesma direção, comprimento e sentido. Mesma direção, mesmo comprimento. Se eu fizer isso, é o oposto de U, né? A gente quer no mesmo sentido. Então, eu posso chamar esse aqui de U também. Ok? E esse representante está começando aqui num ponto A e terminando num ponto B. Então, peguei um representante qualquer de U. Eu vou tomar um representante de V que comece em B. Então, eu preciso... Tá com a inclinação errada, com a direção errada. Agora, parece que sim. Ok. Eu posso chamar esse vetor representado por esse segmento orientado de V. Então, eu tenho aqui um representante de V que começa, tem origem na extremidade do representante de U. U é AB, V é BC, então eu sei identificar quem é o vetor soma. O vetor soma será esse vetor aqui, que começa em A e termina em C. Esse é o meu vetor U mais V. Então, é sempre possível identificar
um representante do vetor soma, tomando representantes adequados dos vetores que eu pretendo somar. É importante dizer que quaisquer que sejam os pontos A, B e C no espaço, sempre que eu pegar um vetor que tem por representante AB e somar com um vetor que tem por representante BC, o resultado dessa soma sempre vai ser AC. Não importa onde esses pontos estão, A está aqui, B está aqui, C está aqui, o vetor que vai de A para B, somado com o vetor que vai de B para C. Lembre-se, quando eu digo de B para C aqui, eu estou falando do segmento orientado, mas ele é representante da classe de equipolência inteira. A soma de AB com BC é igual ao vetor que tem representante começando em A e terminando em C. Ok? Isso daqui é a definição mais geral da operação de soma de vetores. Alguns devem estar se lembrando que no ensino médio aprendeu que soma de vetores poderia ser identificada não colocando o segundo começando com origem onde terminou o primeiro, mas colocando os dois com mesma origem e olhando a diagonal do paralelogramo. Vocês devem lembrar disso. Tomando aquele exemplo de novo, nosso vetor U e o nosso vetor V, fazer isso equivale a dizer, tomar um representante de B que começa onde começou U, e aí aqui eu tenho um paralelogramo, lados paralelos, né? E aí o resultado é esse vetor que vai aqui, com a mesma origem, diagonal do paralelogramo. Mas isso é a mesma coisa que a gente tem aqui se a gente pensar em fazer também aqui, ó, o desenho do paralelogramo. Olha só. Tá paralelo aí? Você está enxergando como esse ladinho paralelo a esse ladinho paralelo a esse? A tentativa do desenho é essa, um paralelogramo. Observe que se ao invés de eu pegar o vetor V e colocar começando onde terminou U, se eu pegar o vetor V e colocar aqui, com a mesma origem de U é AB, o vetor V vai ser um AE. Quem é o resultado desse AB com esse AE com a mesma origem, pensando na regra do ensino médio? Vetor que tem a mesma origem A, diagonal do paralelogramo, é o mesmo vetor que nós tínhamos encontrado. Mas por que a gente não vai usar a regra do paralelogramo? Porque ela só funciona se o vetor U e o vetor V não forem paralelos. Se eles não forem paralelos, tanto faz eu pegar o primeiro, somar com o segundo começando onde terminou o primeiro, identificar a soma aqui, ou colocar ele aqui, né, com a mesma direção, mesma origem, e olhar a diagonal do paralelogramo. Mas se eles forem paralelos, colocar os dois com a mesma origem não te dá um paralelogramo. Nem se eles forem paralelos de sentido oposto, também não te dá um paralelogramo. Vão estar com os dois representantes, se com a mesma origem, em cima da mesma reta. Então, eu não tenho paralelogramo, eu não tenho diagonal do paralelogramo. Mas a definição que eu acabei de lhe dar, ela funciona sempre. A definição primeira e a mais correta. A soma de dois vetores, eu vou pegar um representante do segundo e começar onde terminou o primeiro. Observa que a soma dos dois, então, tem representante começando na origem de U e terminando na extremidade de V. A soma de U com V vai daqui até aqui. Professora, e se eu estiver somando dois vetores paralelos que têm sentido oposto? Por exemplo, se eu estiver somando esses dois aqui, mas com sentido oposto, né? Esses dois têm mesma direção e sentido oposto. Vai funcionar. Se eu estou somando U com V,
O meu V, eu vou tomar um representante que começa onde terminou U. Então, ele vai começar aqui onde terminou U. E aí, eu tenho um representante da soma. Qual é a regra? Origem do primeiro e extremidade do segundo. Então, começa onde começou U, termina onde terminou V. O meu representante da soma desses dois é esse aqui, que eu estou segurando como se fosse o piloto verde aqui com um pedacinho a menos, né? Ok? Tranquilo? Então, sempre funciona essa definição que eu acabei de lhe dar. A do paralelogramo, da diagonal do paralelogramo, não. Só quando os vetores não são paralelos. Vocês perceberam também que quando eu estou somando dois vetores que são paralelos, a soma dos dois me dá um vetor paralelo aos dois primeiros, mesmo que eles tenham sentido oposto, a soma me dá um vetor que é paralelo. Agora observa que se eu estou somando dois vetores paralelos de mesmo sentido, o resultado dá um vetor maior ainda, né? Ele vai ter a mesma direção dos originais, vai ter o mesmo sentido dos originais, mas vai ter a soma do comprimento de um mais o comprimento do outro, para ser o comprimento total. Já se a gente está somando dois vetores paralelos de sentido oposto, a gente vai ter que colocar o representante de V, começando onde terminou U, né? Começa a V onde U terminou. E aí a gente tem o resultado dessa soma, o vetor que começa onde U começou e termina onde V terminou, esse verdinho aqui, né? Com esse pedacinho que eu estou apagando, a menos, escondendo. Esse vetor verde, observe que ele é paralelo aos dois originais. Ele tem sentido de um dos dois, os dois tinham sentido oposto. Mas observe que o comprimento dele é igual ao comprimento do vetor U azul menos o comprimento do vetor V vermelho. Então, isso é importante você perceber. Nem sempre a gente vai ter a norma da soma de dois vetores igual à norma de um mais a norma do outro. Nessa situação, somar esses dois vetores, o vetor resultante tem norma de U mais V igual a norma de U mais a norma de V. Isso se descreve assim. Norma de U mais V é igual a norma de U mais norma de V. Nessa situação. Mas não é assim sempre. A gente viu que nessa situação, a norma da soma de U com V é a norma de U menos a norma de V. É esse comprimento daqui. Então, isso não é verdade sempre. Ok? Também não é verdade se os vetores não forem paralelos. Observe que se os vetores não forem paralelos, como esse vetor U e esse vetor V, a soma dos dois é um terceiro lado de um triângulo. E a gente conhece da geometria elementar, que você já conhece, que o terceiro lado de um triângulo tem comprimento sempre menor que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Então, isso é verdade sempre? Não, não é verdade sempre. Tem situação em que é verdade? Tem, mas nem sempre é verdade. Ok? Então, cuidado com isso aqui. A resposta é nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes não é igual. Ok? Bom, pessoal, se a gente tem soma de vetores, será que a gente tem subtração de vetores? Na verdade, não é uma operação nova, é a mesma operação. Dizemos que quando está escrito U menos V, o que a gente tem de fato é a soma de U com o oposto de V. E aí, por exemplo, se os meus vetores U e V são esses, somar U com o oposto de V, se V está com sentido desse lado para esse lado, então menos V tem a mesma direção, comprimento, mas tem sentido oposto.
essa seria a origem e essa seria a extremidade do vetor menos v. Então, para eu fazer a soma de u com menos v, eu vou representá-lo novamente aqui. Vou representar menos v, que é o oposto desse, começando onde u terminou. Então, observe que com a mesma direção, comprimento e sentido oposto, porque é menos v. Mas, ó, quem eu estou somando? U com menos v. Menos v está começando onde u terminou. A regra de soma é a mesma. Quem é o resultado da soma de dois vetores? Se eu tomo representantes adequados, que o segundo começa onde o primeiro terminou, então o resultado é origem do primeiro e extremidade do segundo. Vai começar aqui onde o representante de U começou e terminar onde o representante de V terminou. Esse vetor verdinho é então a soma de U com menos V, equivalente a U menos V. Vamos pensar uma coisa, e se eu estiver somando vários vetores? A gente já sabe que não importa onde está A, B, C. Se eu tomar um vetor que tem por representante AB e tomar um vetor que tem por representante AC, então a soma desses dois vetores, já que eles estão adequados, o segundo começa onde terminou o primeiro, pode ser identificada. A soma tem por representante esse cara aqui, o AC. Mas se eu ainda quisesse somar o CD, a soma está bem definida, pessoal? Eu preciso tocar o representante? Está bem definida. O CD começa onde terminou o AC. Então, quem é a soma desses dois, do AC com o CD, começa em A e termina em D. O que a gente está dizendo é o seguinte: o vetor que tem por representante A, B, fecha parênteses, esse vetor, mais o vetor BC, mais o vetor CD, estou somando 3 vetores, essa soma pode ser feita por partes. Se eu somo os dois primeiros e a soma está bem definida, então o resultado começa na origem do primeiro e termina na extremidade do segundo. Repetindo aqui o nosso CD, que eu tenho que somar. Deixa eu colocar de preto, porque a gente desenhou ele com preto aqui. AC. Somando agora com o nosso CD, a gente também tem uma soma bem definida. Começa onde esse terminou. Então, o resultado é origem do primeiro, extremidade do segundo, o nosso AD. Percebam que o que eu estou dizendo é que para fazer uma soma com mais do que dois vetores, você pode começar a somá-los 2 a 2. O primeiro com o segundo, o resultado soma com o terceiro. Se tiver um quarto, o resultado dos 3 primeiros soma com o quarto. Mas a gente vai aprender uma coisa interessante sobre essa definição de soma de vetores. É que tanto faz se eu escolho somar o AB com o BC primeiro, para só depois somar o CD, como somar o BC com o CD, esses dois, para depois somar o primeiro com o resultado desses dois. Essa é a propriedade associativa. Você pode escolher quem você vai associar para somar primeiro. Tem outras propriedades e são essas que a gente vai ver agora e vai provar. Antes, vamos pensar um pouquinho nesses exercícios. Vale sempre que a norma do vetor U menos V é igual à norma de U menos a norma de V? Quando a gente quer provar que algo vale sempre, a gente precisa provar que vale para todos os casos. Nesse caso aqui, não vale sempre. Então, basta que você dê um exemplo de que não vale para você provar que não vale sempre. Meu conselho, escolhe um desenho que represente a falha dessa proposição. Já aqui, a pergunta é: qual o resultado da soma destes vetores representados por esses segmentos orientados? Observe que a gente tem muitos vetores para somar, mas alguns deles eles estão posicionados de forma adequada para você perceber o vetor resultado da soma. Por exemplo, o AB com o BC, essa soma está com representantes adequados. O AB mais BC, a soma vai dar AC. A soma do AC
com o CD vai dar AD. Do AD com o DE vai dar AE. Do AE com o EF vai dar AF. E do AF com o FG vai dar AG. AG com GH, AH. AH com HI vai dar AI. E se por acaso eu quisesse somar aqui com IA, AI mais IA, bem definida. Origem do primeiro, extremidade do segundo. O resultado seria o vetor nulo. Observe que faz sentido, porque é como se você estivesse percorrendo todas as flechas no sentido único do segmento orientado até você voltar para o ponto A. Se eu coloco mais esse aqui, né? Se eu não colocar, o resultado final é somente aí. Ah, é vetor nulo, né, pessoal? Vocês sabem. Se por acaso eu mudasse o sentido, por exemplo, do GH para HG, então a soma não ia ser o AI. A gente teria que trocar o representante do HG para ele começar onde terminou o AF, no caso o AG, para poder a gente somar. Como prometido, a gente vai ver agora as propriedades. Quais são as propriedades que essa soma de vetores admite? Para quaisquer vetores U, V e W, sempre vale a propriedade associativa, que diz o seguinte: se eu estou somando U mais V mais W, eu posso associar os dois primeiros para somá-los, e aí tomar o resultado e somar com o terceiro. Ou eu posso associar os dois últimos para somá-los e aí somá-lo com o resultante desse. O resultado vai ser o mesmo. Então, na soma de mais vetores, eu posso escolher de que maneira eu vou somá-los aos pares para chegar ao resultado final, que será o mesmo. Propriedade associativa. A propriedade comutativa é a segunda. É a que diz que eu posso somar U com V ou V com U, e o resultado é o mesmo vetor. Vamos pensar um pouco aqui com os nossos representantes no espaço, né? Começa aqui, termina aqui, representante de um vetor U, começa aqui, termina aqui, representante de um vetor V. Vamos pensar que eu quero somar U com V. Pelo que a gente aprendeu da definição de soma de vetores, eu posso pegar esse vetor U e somar com esse representante qualquer, mas eu vou pegar um representante de V que começa onde U terminou. Então, com a mesma direção, comprimento e sentido, esse aqui é tanto V quanto aquele que eu estava mostrando. E a soma de U com V, agora com representantes adequados, começa aqui e termina aqui. É esse vetor, que vai daqui até aqui, que eu estou representando com a minha mão, né? Com um pedaço do meu braço também. Mas, e se eu for somar não U mais V, e sim V mais U? Bom, se V é o primeiro, pela definição de soma, eu posso tomar um representante qualquer de V, né? Vamos dizer que eu vou pegar esse representante de V aqui, tá? Mesmo V. E vou somar com um representante de U, mas U é o segundo na soma. Então, eu preciso tomar um representante de U que comece onde V terminou. Então, aqui, ok? Eu estou com V e estou com representante de U. V mais U estão representados adequadamente. Agora, eu consigo olhar quem é o representante da soma dos dois vetores. Começa aqui e termina aqui. Opa, mas é o mesmo vetor que eu estava representando antes. Tanto faz eu somar V mais U para dar esse cara, como eu somar U mais V para dar o mesmo vetor. É isso que diz a propriedade comutativa. A troca da ordem dos vetores somados não altera o resultado da soma. Terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro.
que diz essa propriedade? Existe um único. É isso que está sendo dito com esses dois símbolos. Toda vez que você vir um Ezinho virado para o lado oposto, esse E maiúsculo, ele significa existe, é um símbolo da lógica. E essa exclamação do lado dele, a gente então lê como existe um único. Existe um único vetor que, somado a qualquer vetor U, o resultado dá o próprio U. Qual é o vetor que, somado com qualquer vetor, vai dar o próprio? É o vetor nulo. Porque se eu pego o vetor nulo e represento começando onde terminou o primeiro, bom, se esse está representado por AB, vetor nulo representado aqui é BB. Então eu tenho AB, BB, origem do primeiro A, extremidade do último B. Então o próprio vetor AB. Então, e ele é o único que faz isso, não tem outro que somado com qualquer vetor dá o próprio vetor. A gente está representando aqui o vetor nulo com 0 e a setinha em cima, né? Já que quando a gente está representando um vetor qualquer, usando a origem e a extremidade, a gente coloca as duas letras maiúsculas e a setinha em cima. Quando a gente está representando o vetor sem dizer quem é a origem e a extremidade, a gente usa a letra minúscula. Mas quando a gente sabe que esse vetor é nulo, a gente coloca um 0 e a setinha em cima, tá? Ok. Quarta e última propriedade é a propriedade do elemento oposto. Por que a gente não chama a propriedade 3 do elemento nulo? É elemento neutro porque ele é neutro na soma, tá? Aqui no caso da quarta propriedade, elemento oposto. O que ela diz? Olha esse A de cabeça para baixo, é outro símbolo da lógica, e ele pode ser lido qualquer que esteja ou para todo. Nesse caso é melhor a gente ler assim, para todo. Para todo U, existe um único vetor que, somado a este, dá o vetor nulo. Aqui dá o próprio vetor, aqui dá o vetor nulo. É interessante perceber que na propriedade 3 existe um único para todos os vetores. Não importa quem for o vetor que eu for somar com o outro para dar o próprio, vai ser o vetor nulo. Mas no caso desse aqui importa, qualquer que seja o U, existe um único vetor para esse U, que somado com ele dá nulo. Por exemplo, se esse é o meu vetor U, o único vetor que somado com ele vai dar como resultado o vetor nulo é esse aqui. Somado com ele vai dar nulo. Já se o vetor que eu estou pensando é esse, o único vetor que somado com esse vai dar nulo é o oposto dele. Então, existe um único para cada vetor. Quem é esse vetor? É o vetor oposto. Se eu quero somar com U para dar nulo, eu somo menos U. Não importa a ordem, porque a gente sabe que vale a comutativa. Se eu quero somar com U para dar o próprio U, eu somo com o vetor nulo. Ok? Então, associativa, comutativa, elemento neutro e elemento oposto. Observe que nessas duas aqui eu tenho uma expressão existe um único. Existe um único geral e para cada U existe um único oposto. Então, a gente, quando for provar essas propriedades, a gente vai ter que provar a existência e a unicidade. A existência e a unicidade. Nós vamos provar cada uma das propriedades, começando pela associativa. A gente tem vetores quaisquer, U, V e W, e a gente quer mostrar que a soma de U mais V mais W, tanto faz fazer somando esses dois primeiros para só depois somar o W, como somando os dois seguintes para depois somar U com o resultado deles. Como é que a gente vai mostrar que esses dois resultados são iguais? A gente vai tomar representantes abstratos que valham por qualquer um deles, né? Representantes para U, V e W, sabendo que eles são vetores quaisquer. Bom, se U é um vetor qualquer, eu vou tomar um representante para ele, AB, por exemplo. Mas eu sei que em determinado momento eu vou somar U com o vetor V. E aí, para eu saber o resultado da soma, eu preciso tomar um vetor, preciso tomar para o vetor V um representante adequado, um que comece onde terminou U. Então, eu vou colocar aqui o representante
BC. Não sei quem é C porque eu não sei quem é o vetor V, assim como eu não sei quem é o vetor U. Mas não importa quem sejam U e V que eu estou somando, eu sempre posso tomar um representante do segundo, começando onde terminou o primeiro. A gente provou isso na primeira aula. Além disso, em algum momento eu vou ter que somar o vetor W com o vetor V. Então é interessante que eu tome um representante de W que comece onde terminou V. Né? Se o meu W é esse aqui, eu vou tomar um representante de W que comece onde terminou V. Não importa quem é W, eu sempre posso pegar um representante dele que começa onde terminou o V, no ponto C. Ok? Então, dito isso, eu estou falando aqui não para um caso particular, mas para quaisquer vetores. Eu posso agora provar que vale sempre. Professora, eu poderia ter pego assim, BA? Não. Por que eu não poderia ter pego BA? Porque se eu digo que V é igual a BA, eu estou tendo cuidado de tomar um representante que começa onde terminou o outro com quem eu quero somar, mas eu estou dizendo que ele termina numa letra conhecida. A já tinha sido usado. Isso está me dizendo que se U é AB e V é BA, era como se eu estivesse dizendo que o V necessariamente é o oposto de U, porque ele tem representante BA, quando U tem representante AB, que são segmentos orientados de mesma direção e comprimento com sentido oposto. Eu estaria dizendo que V era igual a menos U. E isso é um caso particular. A gente está provando para qualquer caso, não para um caso particular como esse, apenas. Então, tem que valer sempre. Então, eu não posso usar uma letra que eu já usei. Eu vou usar uma letra nova, porque assim eu estou garantindo que vale para qualquer situação, tá? Então, vamos escrever aqui, agora quem sabe os representantes. U é AB, mais V, que é BC, mais W, que é CD. Já aqui, também já vou colocar U é AB, V é BC, mais W, que é CD. Ok. Vamos então executar a soma. A soma desses dois vetores está com representantes adequados? Eu consigo reconhecer o vetor soma? Sim, esse representante BC começa onde termina o AB. Então, o resultado da soma desses dois vetores é o vetor AC. E aí eu vou repetir o CD. Essa soma também está bem definida? O AC mais o CD, eu consigo reconhecer o resultado da soma? Consigo, porque o CD começa onde termina o AC, o representante dele. Então, o representante da soma começa em A e termina em D. Então, o vetor que tem por representante o AD, esse vetor é a soma desses dois vetores. Vamos agora fazer com a associação feita no segundo par. Essa soma está bem definida? Tá. CD começa onde termina BC. Então, o resultado da soma, BD. Vou repetir o AB que estava fora e vou escrever o resultado da soma, BD. Origem do primeiro, extremidade do segundo. Extremidade do segundo. Essa soma também está bem definida? Está. Começa onde o outro terminou. Resultado, AD. Eles são iguais? São. Sempre. Sempre iguais. Então, vale a propriedade. Provamos que vale em todas as situações. Agora a gente vai fazer a prova da propriedade comutativa, que é um tantinho mais delicada. Só antes de fazê-la, deixa eu colocar para você um desenho para exemplificar isso. Imagina que aqui é A, B, C e D.
nessa primeira soma daqui, o resultado deu isso. Ok? Quando eu somo com o CD, o resultado vai dar esse aqui. AC com CD. Tranquilo? Já quando eu somo esses dois, BC com CD, o resultado dá esse. E quando eu somo esse daqui com o resultado disso, AB com BD, o resultado dá o mesmo. AB com BD, a mesma coisa que a gente tinha descrito. Ok? Então, é sempre possível associar. Professor, eu posso usar um desenho assim para provar? Esse desenho, ele está valendo para um caso particular, onde o ponto A está aqui, o ponto B está aqui, o C está aqui e o D está aqui, né? Quando você faz isso para um desenho, você está fazendo para um caso particular. Isso não é uma prova geral, é uma prova para o caso específico de onde os pontos foram localizados. Quando eu escrevo assim, sem dizer onde está A, onde está B, onde está C, onde está D, eu estou dizendo que vale para quaisquer posições dos pontos A, B, C, D. Então, quando eu faço assim, do jeito que a gente tinha feito antes, é uma prova geral. Se eu coloco um desenho, ele me auxilia a pensar em como eu vou escrever a prova no caso geral. Mas ela não é uma prova no caso geral, é uma prova no caso particular. Agora nós vamos provar a propriedade A2, a comutativa. A propriedade comutativa diz que a gente pode somar 1 mais V e V mais 1 e vai dar o mesmo resultado. Pensando em vetores quaisquer, a gente vai tomar então um representante qualquer para U, mas já que eu vou somá-los, eu sei disso, então eu vou tomar um representante para V que começa onde terminou U, um BC. Ok? Se eu faço U mais V, essa soma AB mais BC está bem definida e o resultado disso é o vetor AC. Concorda comigo? Pois é. Agora eu preciso fazer a soma V mais U para descobrir se dá o mesmo resultado AC. Quem é o nosso representante de V? BC. Quem é o nosso representante de U? AB. Eles estão adequados? Esse representante do vetor AB e esse representante do vetor BC, esse representante começa onde esse terminou? Não. Então é melhor eu trocar de representante, concorda comigo? Vamos trocar o representante de U? Vamos pegar um representante de U que comece onde V terminou. Um representante de U que comece onde V terminou, ele precisa começar em C. Vamos usar uma letra aqui, CE, tá? Ou CD. Pronto. Bom, mas se eu fizer isso, a soma BC mais CD dá igual a BD. E eu não sei comparar C com BD porque eles estão no espaço, são pontos quaisquer e eu não sei onde eles estão. Como é que eu vou comparar se eles têm a mesma direção, se eles têm o mesmo comprimento, o mesmo sentido? E aí eu preciso que você preste muita atenção. Toda vez que você quer comparar vetores que você desconhece, né, as características dele, você precisa tomar representantes desses vetores que começam com a mesma origem. A gente viu isso na aula passada. Porque se dois vetores começam com a mesma origem, para eles serem iguais, eles têm que ter a mesma extremidade. Por exemplo, esses dois vetores aqui, você olha para mim e diz assim, bom, eles parecem ser paralelos, de mesmo comprimento e mesmo sentido, eles parecem ser vetores iguais. Como é que você sabe se eu disser que esse é o vetor
A, B, e esse é o vetor CD. Afinal, começa no ponto A, termina no ponto B. Começa no ponto C, termina no ponto D. Se eu só disser para você que ele é o AB e esse é o CD, sem você olhar, você não sabe dizer que eles são iguais. Mas se eu disser para você que os representantes desses dois vetores eu estou tomando aqui com a mesma origem, o que você faz para saber se eles são iguais? Olha se a extremidade é a mesma. Porque se eles tiverem a mesma origem e não tiverem a mesma extremidade, eles não são o mesmo vetor. Ah, professora, aí falhou, mantém o comprimento, né? Mas a direção mudou. Quando não tem a mesma direção, o sentido a gente nem olha. Ah, professora, tem mesma origem, mesmo comprimento, mesma direção, mas o sentido mudou. Não foi? Não é o mesmo vetor. Professora, tem mesmo sentido, mesma direção, mesma origem, mas a extremidade está diferente. Mesmo estando mantendo a direção e o sentido, a extremidade diferente está dizendo para você que o comprimento não é o mesmo, não é o mesmo vetor. Quando é que eu sei que dois vetores são iguais, sem eu olhar para eles, só sabendo o ponto de origem e o ponto de extremidade? É se eu sei que as origens são iguais, os vetores são iguais com a mesma extremidade. Se a extremidade for diferente, mesmo tendo a mesma origem, são vetores diferentes. Ok? A gente está falando dos representantes aqui quando a gente fala de origem e extremidade, né? Então, aqui não dá para comparar. Se não dá para comparar, então mudar o representante de U não foi uma boa ideia, mantendo o representante de V. Por que não? Porque se eu mantenho o representante de V, que é o primeiro, qualquer vetor que eu coloque aqui adequado para somar com V, o resultado tem origem no B. E eu não quero que tenha origem no B, eu quero que tenha origem no A, para a gente poder comparar, né? Se com a mesma origem tem também a mesma extremidade ou tem extremidade diferente. Então, quem a gente vai trocar o representante é o V. Então, nós vamos trocar o representante de V por um representante de V que comece em A. Um certo AE. Bom, mas se V é AE, e ele já era BC, o que isso significa para a gente? A gente sabe que se um segmento orientado AE é equivalente ao segmento orientado BC, e isso a gente sabe porque esses dois vetores são o mesmo vetor, então os representantes deles são equivalentes, a gente sabe que isso implica que o segmento orientado que tem origem A e extremidade B, pegando aqui a origem e origem, e o segmento orientado que tem origem E e extremidade em C, pegando as duas extremidades na mesma ordem, também vão ser equivalentes. Lembram dessa proposição da aula passada? Se eu tenho esses dois segmentos orientados equivalentes, então esses segmentos orientados também são equivalentes. Bom, mas se isso é verdade, a gente sabe que eles são equivalentes, esses dois segmentos orientados, porque eles representam o mesmo vetor, e a gente, por consequência, sabe que esse segmento orientado e esse segmento orientado também são equivalentes, então podemos dizer que isso implica que o vetor que tem por representante AB é igual ao vetor que tem por representante EC. São vetores iguais. Mas a gente já sabe quem é AB. AB é o vetor U. Sendo assim, a gente pode tomar um representante adequado aqui.
representante adequado de U para fazer essa soma não é o AB, é um que começa em E. E a gente tem um representante de U que começa em E. Agora a soma pode ser feita porque eu tenho representantes adequados e eu sei o resultado dessa soma. AE mais AC é igual a AC. E isso está me dizendo que sim, quando eu olho a soma de U mais V começando em A e a soma de V mais U começando em A, eu percebo que os dois vetores são, na verdade, o mesmo vetor, porque tem mesma origem e mesma extremidade. Assim, a gente consegue provar que a ordem não é importante na soma de vetores. Trocar a ordem das parcelas não altera o resultado. Portanto, vale a propriedade comutativa. Vamos fazer um desenho para a gente entender como isso está acontecendo. Imagina que a gente está somando aqui o vetor U mais um certo vetor V. Então, o resultado da soma é o vetor U mais V, correto? Mas se eu quero somar o vetor V mais o vetor U, vamos começar a representar desse mesmo ponto A, porque se eu começar a fazer a soma V mais U com o meu BC sendo representante de V, eu teria que botar um representante de U começando em C, e aí o resultado da soma ia ser esse aqui, ó. Eu teria que colocar um representante de U começando em C, e o resultado da soma ia ser esse aqui. Parece ser o mesmo vetor, mesma direção, comprimento e sentido. Mas, como eu vou comparar o AC com o BD, né? Por isso que a gente fez a troca do representante de V. A gente vai colocar o representante de V começando em A, o nosso AE, sim. E aí a gente escreve o representante de U que começa em E. E esse representante, a gente descobriu que é o AC. Bom, V mais U dá o mesmo que dava U mais V. V mais U, esse aqui do meio, é o mesmo U mais V. Então é só para ilustrar o que já foi provado. Ah, uma curiosidade. Quando a gente tem vetores não paralelos, e a gente soma eles, é o mesmo que a diagonal do paralelogramo. A gente já falou isso antes, né? Mas também a outra diagonal do paralelogramo, essa daqui, é o vetor U menos V. Uma curiosidade. Ok? Por que é U menos V? U permanece igual, menos V é o oposto de V, o oposto de V com U, a soma está bem definida. Este aqui, menos V, somado com U,
U menos V mais U pela comutativa, né? Dá o mesmo resultado, que é origem desse menos V, a extremidade do U. Lembra, quando a gente está olhando uma soma bem definida, um começa onde o outro terminou. Quem é o vetor resultante? A origem livre até a extremidade livre. Agora nós vamos provar a propriedade 3, que é a propriedade do elemento neutro. Ela diz que existe um único elemento que, somado com qualquer vetor, o resultado dá o próprio vetor. Então, esse elemento que está sendo somado, ele está sendo neutro na soma, ele não interfere no resultado. Se eu somar com U, vai dar U. Se eu somar com V, vai dar V. Então, a gente sabe que esse elemento neutro é o vetor nulo. Então, a gente vai provar que qualquer que seja o vetor U, a gente pode somá-lo com o vetor nulo e o resultado vai dar o próprio vetor U, certo? Como que a gente vai provar isso? Vamos considerar que U tem por representante AB, então é o vetor AB. Daí, a gente vai escrever aqui essa soma e vamos ver se a gente encontra como resultado o próprio vetor U. Se o vetor nulo de fato é elemento neutro para a soma. AB mais vetor nulo. Vetor nulo tem por representante qualquer segmento orientado que começa num ponto e termina no mesmo ponto. Então eu posso botar A, B, B, C, C, P, P, mas já que eu vou somar o vetor nulo com o vetor U, é interessante que eu coloque ele representado com origem onde terminou o vetor U, e o vetor U terminou em B. Então vamos começar em B, e como ele é nulo, ele precisa terminar em B. Agora a soma está bem definida, daí eu posso dizer o resultado da soma: origem livre, extremidade livre. Então, um começa onde o outro terminou, a soma começa em A, termina em B. Mas o vetor AB a gente sabe quem ele é o vetor U. Então, sim, o vetor nulo é elemento neutro. Não importa quem for o vetor U, somado com o vetor nulo, o resultado dá o próprio vetor U. Resta a gente provar a unicidade. A gente provou a existência. Existe o elemento neutro, que é o vetor nulo. Mas tem outro vetor que faz o mesmo papel que o vetor nulo, que para qualquer vetor, quando você soma, dá o próprio vetor, ou só o vetor nulo faz esse papel de elemento neutro? Isso a gente vai testar. Bom, pela comutativa a gente sabe também que nulo mais U vai funcionar, né? A gente já provou a comutativa. Então vamos provar a unicidade. Suponha que V também seja elemento neutro, ou seja, que U mais V também vai dar U. E aí vamos descobrir quem é esse vetor V. U a gente sabe que é AB. V é um vetor que eu preciso somar com U. Então eu vou tomar por representante dele um representante que começa no ponto B que U terminou. BC porque eu não sei quem é esse vetor V. Bom, mas a gente está afirmando que o resultado é o próprio vetor U, porque ele está fazendo o papel de elemento neutro V. Sendo assim, o que essa afirmação implica para a gente? Olha, essa soma está bem definida. Eu consigo verificar o resultado dela. É o segmento orientado que vai de A até C que representa o vetor soma. É o vetor AC. A soma dá igual a AC e a igualdade repetida e repetindo o segundo membro. Bom, mas a gente está dizendo que o AC é igual ao AB. Isso está da seguinte maneira: eu tenho dois vetores que são iguais e que têm por representantes
de A até B e de A até C. Eles não podem estar assim. Se são vetores iguais, tem que ter mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então eles têm que estar dessa forma. Portanto, esse C e esse B, na verdade, são o mesmo ponto. E o fato de C ser igual a B diz alguma coisa pra gente? Diz. A gente usou um representante de V começando em B, porque a gente sabia que ia somar com U. A gente não sabia quem era C. C era um ponto qualquer. Agora a gente sabe. C é igual a B. Isso está implicando que o vetor V, que é o próprio BC, de fato, já que B e C são iguais, ele é um VB, ele é vetor nulo. Ou seja, o único vetor que faz papel de elemento neutro na soma, o resultado é o próprio com o qual ele está somando, é o vetor nulo. Não tem um vetor V diferente de nulo que satisfaz para ser elemento neutro. Então, a gente provou que existe um elemento que somado a qualquer vetor dá o próprio vetor, é o vetor nulo, e a gente provou que não existe outro, qualquer outro que a gente suponha que faça a mesma coisa. Na verdade, a gente acaba descobrindo que ele só pode ser o vetor nulo. A gente provou a existência e a unicidade. Agora a gente vai provar a propriedade do vetor oposto. Qualquer que seja um vetor, digamos vetor U, existe um vetor que somado com ele dá o vetor nulo. Existe menos U, tá ok? U mais menos U dá igual a vetor nulo. Vamos provar que isso é verdade? Vamos fazer as contas. Se o U é igual a AB, a gente sabe pela definição de vetor oposto que menos U tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas tem um sentido oposto. Se AB é representante de U, então BA é representante de menos U. O vetor menos U é o vetor BA. Mas essa soma está bem definida. Esse começa onde esse terminou. Então o resultado dessa soma começa em A e termina em A. Origem livre, extremidade livre. Mas a é a mesma coisa que vetor nulo. Então a gente acabou de provar que sim, existe um vetor que a soma com qualquer vetor vai dar nulo. Para todo vetor, para o V existe o menos V, para o W existe o menos W. Então existe um vetor oposto para qualquer vetor dado, cuja soma com aquele vai dar o vetor nulo. Agora o que a gente precisa é provar que esse vetor é único. Para o U, o único que funciona é o menos U. Para o V, o único que funciona é o menos V. Então, a gente precisa provar a unicidade. Vamos supor que tem um vetor V que funciona para somar com U e dar vetor nulo. Vamos descobrir se esse vetor V é diferente do vetor oposto de U ou se ele é o próprio, e daí a gente sabe que o único que funciona é o menos U. Então, vamos avaliar aqui essa afirmação. Observe que dessa vez a gente não está procurando o resultado, a gente está dizendo que o resultado é o nulo e a gente quer saber quem é o V. O U a gente já sabe que é B. O V a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que vai somar com U, então vamos tomar um representante que começa em B. Não sei quem é C.
Já o vetor nulo, a gente pode tomar vários representantes. A, B, B, C, C, qualquer letra para a origem e a extremidade vai ser a mesma, o que é nulo. Como essa soma aqui começa em A, é interessante que esse resultado comece em A, porque a gente vai poder comparar, basta olhar a extremidade se a origem já for a mesma. Então vamos colocar aqui o vetor nulo é o AA, tá? Que vai ser mais fácil da gente comparar. Isso equivale a dizer que AB mais BC, essa soma está bem definida, ela é o mesmo que AC. Vou repetir o outro lado da igualdade. Mas se eu estou dizendo que esses vetores são iguais, esse tem por representante AC, esse tem por representante A, eles têm a mesma origem, são iguais, a extremidade tem que ser a mesma. Moral da história, C é igual a A. Mas se C é igual a A, o que eu sei sobre aquele vetor V que a gente supôs que fazia o papel de somar com o vetor e dar o vetor nulo? O vetor V é o BC. Então isso está implicando para a gente que o V, que é BC, a gente passou a conhecer um pouco melhor, porque agora a gente sabe que o C é A. Ele é um BA. Mas espera aí, se o V ele é BA, esse V que está fazendo o papel de somar com U para dar nulo, ele na verdade só tem um sentido oposto do vetor U, que é AB. Ele é BA, ele é menos U. Moral da história? Existe um vetor que somado com um vetor U dá nulo? Sim, o menos U. Existe outro? Não. Se eu colocar outro para fazer o mesmo papel, eu acabo descobrindo que esse outro na verdade é o mesmo. Então a gente está provando a unicidade. Um único vetor que somado com outro dá o vetor nulo é o oposto desse vetor. Então se eu quero somar com W para dar vetor nulo, o único que vai satisfazer é o oposto de W, é o menos W. Para finalizar, vamos fazer alguns exercícios. A gente tem aqui duas questões. Numa delas, a gente tem a representação de vetores, indicando quem são os representantes do vetor. Por exemplo, aqui está me dizendo que esse vetor tem por representante a origem no ponto B e a extremidade no ponto A, né? Tem esse segmento orientado como representante desse vetor. Não é o único. Mas como eu não tenho nenhuma figura para me dizer onde estão esses pontos, A, B, C, D, então eu não posso me apoiar em uma figura para reconhecer e para poder somar. Mas eu posso usar a definição de soma de vetores e eu posso usar as propriedades da definição dessa operação para que eu possa encontrar o resultado. Eu posso procurar aqui se há vetores já com representantes adequados para fazer a soma. Eu posso somar esses dois? Bom, eles não estão muito bem com representantes adequados, porque aqui eu tenho o vetor CD, o representante dele termina em D, e o vetor menos CB é o mesmo BC, ele começa em B e não em D, então não dá para a gente somar. Aqui a gente fica pensando, eu posso somar esses dois? Não, porque esses dois aqui, esse vetor é a mesma coisa que BC. Esse não começa onde esse terminou, não dá para somar. Já esses dois dá para somar, esses dois também dá para somar. Pela propriedade associativa, eu posso escolher quem eu quero somar primeiro. Se eu quero somar primeiro BA com AD ou AD com DB. Bom, eu vou escolher somar esses dois últimos, tá? Vou logo trocar aqui a representação do oposto de CB por quem é o oposto de CB. O oposto de CB é BC. Vou repetir o BA e vou somar esses dois. Na verdade, já podia somar os três, né? Mas vamos lá. AD mais DB, começa onde o outro terminou, resultado, origem livre, extremidade livre. Opa, eu usei a associativa aqui.
Foi a propriedade 1, para escolher somar esses dois primeiro e dar o meu AB. Mas agora eu posso usar a propriedade do elemento oposto. O BA e o AB são vetores opostos. O resultado dessa soma a gente conhece. Dá o vetor nulo. Dá o BB, que é o vetor nulo. Bom, vetor nulo somado com qualquer vetor dá o próprio vetor. Então eu posso dizer que o resultado disso não vai se alterar. Pegar esses daqui e somar com o vetor nulo é a mesma coisa que esses daqui. Então a gente já usou associativa, elemento oposto, elemento neutro. E agora eu tenho esses dois para somar. Esse não começa onde esse terminou. E aí, eu não consigo continuar a conta? Eu consigo, porque existe a propriedade comutativa, que me diz que eu posso trocar a ordem das parcelas e essa soma permanece com o mesmo resultado. Então, eu posso escrever BC mais CD, e agora eu consigo perceber que os representantes estão adequados para que eu reconheça o vetor soma. Esse começa onde esse terminou. Logo, origem livre, extremidade livre. O resultado é BD. Esse é o resultado da primeira questão do nosso exercício. Ok? Agora a gente vai fazer uma outra questão. E nessa outra questão, a gente sabe onde os pontos estão no espaço. Aqui a gente não sabia onde os pontos estavam, mas a gente usou a definição da soma. E a gente usou também as propriedades associativa, elemento oposto, elemento neutro e comutativa. Aqui, nesse exercício, o AE e o CD são pontos distintos que a gente não tem como usar a propriedade aqui, né, para achar essa conta. Mas a gente sabe onde esses pontos estão no espaço. Eles estão em cima de um cubo. Um cubo ele tem arestas paralelas de mesmo comprimento. Então a gente consegue tomar outro representante do AE ou outro representante do CD que seja mais adequado para a gente fazer a conta. Vamos reconhecer onde estão esses vetores aqui. O AE é esse vetor. E o CD é esse vetor. Observe que são vetores de mesmo comprimento, mas direções diferentes. Então, eu nem analiso mais o sentido. Não é o mesmo vetor, né? Um está assim no cubo e o outro está assim no cubo. Bom, agora que a gente quer somá-los, eu só consigo fazer a soma se eu trocar o representante do CD para começar onde terminou o AE. Vou repetir o AE. E vou trocar o representante do CD por um que começa em E. Um representante do CD que começa em E é o EF. O EF tem mesmo comprimento que o CD, mesma direção e mesmo sentido. Eu não poderia usar FE, porque ele teria mesmo comprimento, direção e sentido oposto. O EF eu posso. O CD é o mesmo EF. Percebam que a estratégia aqui foi outra. A estratégia para resolver esse problema foi trocar o representante, não foi usar as propriedades. Agora eu tenho uma soma bem definida, e esse vetor começa onde esse terminou. E somar o AE com o F tem por resultado o vetor AF. E eu nem precisava olhar para a figura para saber disso, porque é origem livre e extremidade livre. Esse é o resultado, portanto, da letra A. Ok? Mas para não ficar carregada a figura, eu vou tirar ele aqui para a gente poder falar da outra soma. A outra soma é a AH.
E o AH, a gente está somando com o DE. Está passando aqui por dentro do cubo. Cada um deles está passando por dentro do cubo. Eu preciso trocar o representante do DE para começar onde o H terminou. O H terminou aqui, né? A gente imagina um cubo. O A está assim, AH, e o DE está assim. Mas eu não consigo tirar o representante do DE para começar no H. Ele vai acabar apontando para trás do cubo. E para um ponto que eu não sei que ponto é esse, que eu não vou conseguir representar. Então o que eu faço? Eu não posso dar propriedade, eu não posso trocar o representante dentro da figura, eu preciso da figura porque eu preciso descrever usando os pontos no cubo. É aí que vem a outra estratégia, guarda bem na memória. Duas estratégias importantes quando eu tenho os pontos conhecidos numa figura. Trocar o representante por outro conhecido. E a outra estratégia é decompor o vetor como a soma de outros vetores conhecidos. Como assim, professora? O AH, ele é a mesma coisa que o AC mais CD mais DH. Se você somar esses três, AC mais CD dá AD, mais DH dá H. Por outro lado, o DE é a mesma coisa que o DC mais o CA mais o AE. E agora a gente tem vetores menores que eu consigo trocar os representantes dentro da figura e reconhecer as somas. Aqueles dois grandões eu não conseguia. Vamos ver o que a gente percebe? Eu tenho CD e tenho DC. Eles são opostos. Esse é um vetor U, esse é o vetor menos U. Então, eles se anulam. Por outro lado, eu tenho o AC e tenho o CA. Eles também são vetores opostos, também se anulam. CA com AC. Restou o AE, esse aqui, mais o DH. AE mais o DH. E agora, professora? Se eu for pegar um representante do DH que começa em E, ele vai para trás. Porque, na verdade, o DH ele é exatamente igual ao AE. São duas arestas paralelas de mesmo comprimento e mesmo sentido. Então, na verdade, eu posso dizer que isso aqui é AE mais AE. Bom, se a gente coloca esse daqui, começando onde terminou o AE, o que a gente tem é um vetor com a mesma direção do AE, com o mesmo sentido que o AE, só que o dobro de comprimento, né? Porque ele vai começar em A e vai terminar aqui. A gente pode escrever 2AE, professora? A gente pode. Mas só vai fazer sentido esse escalar 2 vezes um vetor na aula que vem, quando a gente fala da multiplicação de escalar por vetor. Por enquanto, vamos deixar assim? Até a próxima!